A maneira como a sociedade enxerga o erro vem moldando a nossa maneira de interação com o ambiente. E como as pessoas que fazem o jogo também fazem parte dessa sociedade, nosso jogar recebe influência. Esse assunto me faz lembrar dos samurais, guerreiros que tiveram grande importância social no Japão feudal. Mas o que os samurais, conhecidos pela sua honra inviolável, teriam a ver com a maneira de entender, ou não, o erro dentro do processo de desenvolvimento humano? Vamos lá. Para a cultura samurai, o fracasso era considerado imperdoável. Sendo assim, eles preferiam a própria morte a ter a honra manchada. Se derrotados em batalha ou fossem acometidos por outra falha, a honra exigia o suicídio no ritual denominado seppuku. Voltando para o contexto atual e para a sociedade ocidental, não chegamos ao limite de tirar a própria vida, porém evitamos a possibilidade de errar quando não tentamos por medo de falhar. E aí temos um problema. Estamos sendo condicionados pela maneira como encaramos essa variação no comportamento. Natália Balaguer e Carlota Torrentes, professoras do Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha, nos trazem uma nova concepção desse tema, substituindo a palavra erro por flutuação. Segundo elas, as flutuações são variações necessárias que possibilitam ao sistema adaptar-se a mudar a novas formas, de maneira que a informação é relevante. E completam, dizendo que a aparição de flutuações não só forma parte dos sinais próprios do comportamento dos sistemas complexos, sendo também uma condição necessária para essas mudanças. Isso quer dizer que o erro é fundamental para a otimização e melhora na performance de rendimento de todos nós. Sem ele, estamos fadados a permanecer no mesmo estado, limitados por nossos medos. Eu termino esse texto que foi utilizado nas nossas redes sociais na semana passada. Uma pergunta para você, Camilo. Qual o limite da variabilidade no treinamento? Olá, Pedro Ma. Olá, todo mundo. Olá, ouvintes. Cara, isso aí, você está levantando uma questão muito interessante, né? Aonde está o limite da variabilidade, né? Porque quando vai no campo, né, e propõe uma atividade no treino, essa atividade tem que começar a sofrer alterações, né, ao longo do processo. Né? Você não pode chegar, eu acho, né, no meu ponto de vista, não é conveniente chegar cada segunda-feira, fazer a mesma coisa, chegar cada terça-feira, fazer a mesma coisa, né? Na minha época de jogador, de atleta, talvez isso aí acontecia um pouco, né? Que você já sabia quase de memória as atividades que você iria fazer cada dia, né? Você já sabia que terça-feira você fazeria um trabalho aeróbico, ou você tem uma carga de trabalho de correr na pista ou ao redor do campo. Depois, na quarta-feira, tem espaços mais reduzidos, e quase sempre fazia a mesma atividade, né? E acho que hoje já temos uma outra perspectiva, né? E dentro dessa outra perspectiva do treino, temos essa ideia da importância da variabilidade. Eu estou aqui com umas anotações que eu fiz numa aula que eu tive com Paco Ceirullo, lá em Barcelona, e com João Villar. Estou aqui vendo a anotação 7 de dezembro de 2016. E eu acho bem interessante, então vou compartilhar com você e com todo mundo aqui. O Paco, o que falava do assunto da variabilidade, a mudança das normas deve acontecer uma vez que todos os jogadores tenham passado por todas as situações em todos os espaços, e assim eles saibam o que se sente em cada lugar e o que é necessário em cada lugar. E continua: tem que deixar eles experimentar cada espaço em todas as suas dimensões. Um objetivo
tem que ser deixado o tempo suficiente para ser vivenciado e para que aconteça todas essas coisas que podem acontecer em um entorno concreto. Essas aí são as anotações que eu fiz do que o Paco falou, né? Então, acho muito interessante porque você falava do assunto dos samurais e da concepção do erro, né? Dentro do que é a vida, né? Na nossa cultura ocidental, e eu concordo totalmente com o que você falava, né? Acho que esse assunto da variabilidade tem muitas dimensões. Tem essa dimensão do que o Paco estava falando, né? De deixar que as coisas aconteçam em todas as suas dimensões, né? E que todo mundo dentro do treino, na medida do possível, né? Evidentemente, consiga experimentar, consiga vivenciar tudo o que pode acontecer dentro de uma atividade, dentro de um rondo, dentro de um jogo de posição, dentro de um jogo de situação, deixar que as coisas aconteçam uma quantidade alta de vezes para todo mundo vivenciar, né? E depois está isso outro que você falou do erro, né? Da importância do erro. E isso aí eu acho que tem uma importância capital dentro do que é a cultura do clube, a cultura da equipe, né? Eu já vi muitas vezes treinador que talvez está treinando um time, sei lá, sub-12, sub-14, sub-16, tanto faz a idade, mas eu acho ainda mais grave quando estamos falando de times, jogadores, de pessoas em idades mais tempranas, né? De reclamar do jogador, até ameaçar o jogador às vezes, né? Se você não faz isso, você faz isso outro, ou você faz errado, eu vou tirar você do campo, né? Cara, isso aí tem uma importância não só, eu acho, no desenvolvimento do atleta, no rendimento do atleta, sino também tem umas repercussões muito importantes na vida futura, né? Desse ser humano, dessa pessoa que está aí tentando se autoconfigurar, né? Tentando interagir com o que é o jogo e com o que é a vida. E acho que tem um elemento que é próprio da nossa cultura cristiana, judeu-cristiana, né? Que é o conceito da culpa, né? Na nossa cultura, né? Temos esse conceito, o conceito da culpa, o conceito do arrependimento, o conceito da constrição, né? Isso aí, eu acho que para o jogador ser verdadeiramente livre no jogo, para o jogador ser verdadeiramente livre no campo e para ser um ser humano, um sujeito totalmente pleno, né, que possa viver em plenitude, e que tenha o atrevimento, né, de vivenciar o máximo de situações possíveis para depois conseguir interagir de forma ótima com o entorno, conseguir se auto-organizar. O conceito da culpa tem que desaparecer do contexto do treino, né? Tem que desaparecer do contexto do jogo. Não tem culpa. Acho que o conceito do erro no jogo é um conceito que não tem nada a ver com o jogo. Não há erros, porque é muito difícil num jogo coletivo, onde todo mundo está interagindo constantemente. É bem difícil, né, identificar se o erro foi... Em definitiva, não tem erros individuais. Cada situação é uma situação que acontece em relação com o que está acontecendo no contexto e com o que está acontecendo e com as possibilidades que os meus companheiros de time e que os meus adversários estão me mostrando, estão me facilitando nessa hora. Então, cada decisão que é feita não só na base do que o próprio jogador acha ou das próprias possibilidades de ação do jogador, sino também das possibilidades de interação com os outros atores que estão ali
no campo. Então, esse conceito do erro, esse conceito da culpa, eu acho que não deveria existir no processo de treinamento, no processo de formação do jogador. E eu te falo não só do jogador da base, do jogador que está nas etapas de desenvolvimento, mas também no jogador profissional. Nenhum erra sozinho no jogo de futebol. Nenhum erra, de fato. São só ações, interações e affordances, né? Em base a uns constrangimentos que estão lá no campo e que são próprios do atleta, são affordances, né? São janelas de possibilidade que são percebidas pelo jogador, e o jogador faz o melhor por se auto-organizar dentro dessas e agir dentro dessas janelas de oportunidade percebidas. Mas o erro e a culpa, acho que aportam nada ao processo de desenvolvimento do jogador. Eu estou totalmente de acordo com o que você falou, e eu vou aproveitar uma das suas falas em relação à questão da cultura ocidental para pegar um gancho, né? Que o pensamento cartesiano, que ajudou a moldar, né, um pouco da cultura ocidental, ele está diretamente ligado a essa questão do pensamento de produção para o treinamento e de tudo que se envolve, né? Porque se a gente for pensar numa questão de um pensamento também determinista, em que a gente consegue conectar com a questão da causalidade, a gente passa a entender que toda ação vai produzir uma determinada reação, né? Então, a partir dessa perspectiva, as pessoas passam a entender que uma reação diferente da que foi pensada anteriormente, ela está errada. E o conceito de variabilidade, a substituição da palavra erro pela palavra flutuabilidade, ou flutuação, né? Ela muda esse paradigma, em que a gente começa a entender esse erro, entre aspas, né? A flutuação, como um processo que é totalmente necessário para aquisição de habilidades, enfim, para tudo isso. Então, acho que essa quebra também de paradigma, né? Essa mudança de paradigma foi fundamental para esse processo de treinamento mudar, né? E para a gente começar a enxergar o jogador e o ser humano com uma perspectiva muito mais ampla e com um pensamento muito menos egocêntrico, porque eu também considero que isso é uma questão nossa, né? Acho que do ser humano de uma maneira geral, mas nesse momento, no momento da nossa conversa, do treinador, em que quando a gente tá vendo ali o treino acontecer e as coisas estão acontecendo dentro da maneira que a gente programou e determinou, né, no pré-treino, a gente tá feliz com isso, né? Isso às vezes acaba massageando um pouco o nosso ego. E muitas das vezes, quando esse jogador ele já tá dominando a atividade, a curva de aprendizagem dele já tá um pouco... já passa a estar um pouco limitada. E a gente não consegue enxergar isso, né? Porque o egocentrismo ele acaba cegando um pouco, digamos assim. E muitas das vezes, quando esse comportamento que a gente pré-estabeleceu na nossa cabeça não está acontecendo, o jogador está tendo dificuldade para executar, aí sim o aprendizado de maneira ótima está acontecendo. Então, eu acho que é um trabalho quase que diário nosso, né? Mudar um pouco esse pensamento, porque eu acredito que a maioria de nós... Eu fui formado dessa forma na época de atleta, né? O pensamento era esse na época. Então é difícil você quebrar determinadas culturas dentro de você. Então, por isso que eu digo que é um trabalho diário, né? Você tentar diferenciar
mudar esse teu comportamento interno. Mas eu acho que essa nova maneira de enxergar, essa nova ótica em relação ao treinamento, em relação ao desenvolvimento, eu acho que é fundamental para a gente estar cada vez facilitando mais o ambiente de desenvolvimento desses jogadores. E não só desses jogadores, né? Desses indivíduos, desses seres humanos, porque a gente sabe também que o processo de formação é um processo que muitas vezes é cruel. Então a gente tem que estar preparando essas pessoas ou facilitando esse ambiente para que sejam pessoas excelentes, né? E não só jogadores excelentes. Sim, concordo totalmente, Pedro. Acho que isso aí tem muito a ver também com o papel que a sociedade, no geral, atribui ao treinador, né? Esse cara aí que está no comando, esse cara aí que tenha, mais uma vez, né, a culpa se o time ganhar, se o time perder, especialmente se o time perder, e precisamente essa culpa, né, essa responsabilidade que faz que o treinador criar esse contexto no qual ele é o centro de tudo, né? Então, o erro muitas vezes é simplesmente isso que você falou, né? Uma flutuação, mas aos olhos do treinador é um erro, né? Porque o treinador se tem convertido nesse personagem, né? Que o dono da verdade, que quem decide que é o certo e que é o errado, e sem dúvida quando nós vamos no campo, acho, porque tudo isso que a gente está falando tem que ter alguma aplicação prática, né? Alguma aplicação no campo, além da questão mais dos valores, a questão mais filosófica, né? Tem que ter uma aplicação no campo. E acho que a aplicação no campo é assistir ao treino com a vontade de propor, né? De propor atividades aos jogadores e ver o que acontece nessas interações, né? Eu posso chegar ao treino, sem dúvida, com uma ideia preconcebida, porque eu sou um ser humano, sou um ser totalmente subjetivo, né? Eu tenho a minha própria subjetividade, então evidentemente eu vou chegar ao campo, eu vou ter umas expectativas, né? Mas acho que eu também tenho que ter a flexibilidade, né? Essa capacidade de resiliência para entender que nem todas as vezes vai acontecer tudo o que eu tinha pensado que iria acontecer. Com o passo do tempo, eu acho, o treinador vai ganhando experiência e, cara, toda vez que você já fez 2000 rondos, você mais ou menos já começa a entender que, cara, quase sempre, ou a maioria das vezes, se eu faço esse rondo aqui, com essas regras e tal, vão acontecer uma série de coisas. Mas eu tenho que estar aberto a entender que talvez apareçam umas outras condutas, umas outras sinergias, umas outras interações que eu não tenho por que ter previsto, né? Tomara que aconteça sempre, né? Porque isso significa que os meus jogadores têm a capacidade de pensar de forma divergente e que são capazes de se auto-organizar e atingir umas soluções diferentes às dificuldades as dificuldades do jogo, né? E se os meus jogadores são flexíveis e eles conseguem, dentro do que é a nossa cultura de jogo, dentro do que é a nossa ideia de jogo, encontrar soluções diferentes, cara, esse aí é um diferencial que vai fazer o seu time ter muita capacidade de adaptabilidade ao que são os contextos do jogo, né? Os seres vivos, os organismos vivos, né, são capazes de se auto-organizar, e os organismos que têm maior capacidade de flexibilidade e de resiliência, né, têm maiores probabilidades de sobreviver
ao entorno, né? É uma das qualidades básicas da vida no nosso planeta, é a capacidade de se adaptar. E se você está criando organismos rígidos, organismos que não têm capacidade de se adaptar, esses organismos têm maior tendência a desaparecer. Então, tomara que sempre aconteça que cada vez que chegamos ao campo, temos a possibilidade de encontrar condutas diferentes no nosso time, né? Dentro de uma ideia, não quero usar a palavra padrão, mas dentro de uns atractores, dentro de uns constrangimentos, uns elementos que possam limitar a liberdade dos jogadores para que todo mundo possa se comunicar na mesma frequência, no mesmo canal, por falar de alguma forma. Pois é, isso aí acho legal, mas não tem os comportamentos robotizados ou automatizados ou todas essas palavras que às vezes aparecem, né? Então, acho que para conseguir ver esses comportamentos criativos, esses comportamentos flexíveis dos nossos jogadores, nós temos que estar abertos a poder vê-los, né? Senão, só vamos ver erros, né? Porque estamos vendo umas condutas que saem, que não estão dentro do que para nós é o aceitável, né? E eu acho que esse aí é um erro muito importante que às vezes podemos os treinadores cometer. Perfeito, Camilo. Eu acho que o desafio que fica hoje, após o fim de mais um episódio, é justamente esse. A gente tem esse desafio de tentar mudar essa visão, né? Digamos que é uma visão até inclusive de mundo, né? Uma visão que transcende a questão do futebol. Mas é isso. A gente fica por aqui. Mais um episódio do Vantagem Posicional está se encerrando hoje. E nos vemos na próxima. Até mais. Abraço. Abraço.